Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do The Voice Portugal. Somos o Duo Voice, Miguel aqui. Olá Rita. Olá Voicers, tudo bem? Sejam uma vez mais bem-vindos numa noite de provas cegas que ficou marcada por ser a mais curta de todas. Em vez das habituais quase 3 horas de emissão, tivemos 1 hora ou pouco mais. Exatamente. E essa claramente foi uma das causas para ficarmos um pouco menos contentes no domingo, porque estávamos à espera de ver mais provas cegas. De qualquer das formas, temos obviamente um bom material para comentar. Sim. Se hoje o programa for mais... o episódio for mais pequeno, é por essa razão, porque foi um programa excepcional. Portanto, sim, tivemos em vez dos habituais 14 concorrentes, exato. Foram 6. Portanto, menos da metade daquilo que é habitual. Depois, então, Rita, relativamente aos comentários off-topic, no sentido de não de acordo com as performances dos nossos concorrentes, o que é que tens a dizer daquilo que foi, aquilo que apanhaste desta ronda de provas cegas? Então, passando para a rubrica The Voice Spy, eu apanhei um momento que foi um bocadinho, se calhar, a repetição daquilo que aconteceu no episódio passado. Foi mais um momento musical, digamos assim, da Carolina, que foi contra a Marisa, logo no primeiro concorrente. Achei piada porque estou a ver que a Carolina consegue, assim, declamar uma letra random e que até faz sentido, e achei isso um momento assim de descontração. Foi esse momento que assim registrei e gostei, foi bom. Sim, ela a certa altura até já estava sem saber muito bem como rimar, porque ela sentiu-se frustrada uma vez que o concorrente em causa não foi para a equipa dela e, portanto, sentiu-se, diria eu, um pouco defraudada pelas expectativas que eventualmente terá criado à volta do concorrente. Outra coisa que poderia ser avaliado nesta ronda de provas cegas, como em qualquer outra, é algo que acredito que venha a dividir os espectadores, mas no meu caso é um pormenor que eu não gosto. O facto de haver tantos já a seguir, porque nesse momento em que eles falam do já a seguir, eles mostram um conjunto de imagens de concorrentes que ainda vão atuar e acaba por ser um spoiler, portanto vão no fundo revelando pequenos apontamentos aqui e ali. Posso até dizer que eu descobri que uma concorrente ia ter pelo menos uma cadeira virada por um momento do já a seguir, e isso eu não gosto. Eu geralmente passo à frente, e estava a passar, mas no momento em que estava a passar aproximo desse frame, e é algo que não gosto que haja, mas compreendo que aconteça, porque é para manter o espectador atento, e há quem não se importe com este tipo de indicações, mas eu pessoalmente não gosto. Era isso que eu ia dizer. Concordo contigo no sentido em que pode acabar por vir a ser um spoiler ou não. No teu caso, apercebeste que uma das cadeiras já tinha sido virada, mas é mais no sentido de tentar pegar o espectador para não mudar de canal, não sei, ou desistir de ver o programa. É mais uma forma de aliciar o espectador e, portanto, nesse aspecto acabo por perceber esse tipo de edição. Sim, mas lá está, nós somos espectadores mais atentos, eu diria, não é? Então eu, que não gosto de spoilers de todo, a partir do momento em que vejo uma imagem que me indicia que um concorrente passou ou não passou, eu já não esqueço a cara, e quando o concorrente vier, eu já sei a partir de qual vai ser o seu destino. Portanto, é algo que... Mas eu sou como tu, eu também passo à frente, não costumo ver essas partes, que confesso. É para também depois o podcast poder ser mais um indicador da nossa reação genuína ao vermos os concorrentes, não é? Há aqui um ou outro comentário que eu irei fazer, sim, mas tem a ver com a influência que houve de acordo com um outro concorrente que tenha passado. Portanto, como é um pouco já dentro do tópico das categorias que vamos ter a seguir, vou deixar para daqui a pouco. E terminamos esta parte da rubrica do The Voice Spy com o facto de termos criticado haver tantos momentos com os concorrentes a serem surpreendidos por familiares e amigos que já não veem há muito tempo. Há outro momento que acontece também muito, mas aqui eu acho muito positivo, que é quando nós temos concorrentes a serem surpreendidos porque vão cantar com qualquer um dos mentores, mesmo que não venha a ser a escolha. Geralmente quem canta com o concorrente acaba por ser a escolha do mesmo, mas independentemente disso é muito bom ver momentos destes no palco. Para já eu acho que os concorrentes estão mais descontraídos, não estão tão nervosos, portanto se a primeira audição muitas das vezes não corre tão bem, aqui redimem-se, e depois também é uma forma de vermos um momento bonito, simplesmente, entre o concorrente e o mentor. É sempre bom quando os mentores chegam à frente, todos eles têm boas vozes. Sim. Estamos a falar, noutras edições, não vou estar aqui com nomes, mas Polémico. Havia mentores que deixavam a desejar na sua voz, mas não é o caso de qualquer um destes 4 que o fazem muito bem. Acho que o trabalho que conhecemos menos será o do Dino Santiago. Sim.
mas até ele que já interveio a cantar e correu muito bem, do que me lembro, portanto é um momento que eu gosto muito de ver. Pois, eu também, aliás, acaba sempre por ser momentos bonitos porque os concorrentes ou ficam menos nervosos, não sei, até agora todos os duetos que houve com os mentores têm sido momentos fantásticos e gostei bastante. Portanto, também é uma fase, é uma parte do programa que sempre que acontece eu também gosto, concordo contigo. E para além de mais, como estava a referir há bocado, há concorrentes que ficam mais descontraídos, ao ponto de tu até poderias achar na atuação deles que não carregarias no botão, mas depois ao ouvi-lo com o mentor até pensas, ok, afinal ele tem talento suficiente para passar. Portanto, exatamente. E muitas das vezes até os mentores, concorrente não passa e pensam, vou cantar com eles só para lhes dar um miminho e a força necessária, e muitas vezes é aí que tu vês, ok, ele não passou mas até tem talento, então quem sabe pode voltar para o ano. Pode acontecer, exato. Muito bem, e relativamente à rubrica do The Voice Spy, por hoje ficamos por aqui. Vamos passar então para o tópico do overall do programa, daquilo que foi o programa do domingo passado. Pronto, é assim, basicamente é um bocado difícil estar a comparar este programa com todos os outros, devido à duração, ao número de concorrentes. É um bocado injusto estar a fazer uma comparação, mas daquilo que aconteceu, dos concorrentes que participaram, acho que foi a um nível suficiente, muito parecido ao programa da semana passada. Continuo a achar que a comparação não é a mais correta, não é justa, mas foi aquilo que achei. Não sei se concordas comigo, Zé. Sim, Rita, concordo contigo. Foi de facto, para já, concordo contigo no sentido em que eu acho que se o programa tivesse tido a duração normal, teria sido um programa melhor. O leque de concorrentes que houve, e já dando um pouco a entender a minha opinião sobre alguns dos concorrentes, deixou-me a desejar, eu acho que ainda mais do que na semana passada. Tivemos poucos concorrentes que me fizessem de facto ficar agarrado ao ecrã a ouvi-los. Então sim, concordo contigo, acho que foi, nem sei se razoável é a palavra certa, foi muito, muito mediano, que estava à espera de mais, mesmo sendo poucos concorrentes. Mas lá está, foram menos, que se tivesse havido em vez de 6, sei lá, 20, pronto. Sim, teria ajudado, não é? Talvez, a melhorar a qualidade. Bem, vamos então passar, Zé, para o apanhado de quantos concorrentes é que já foram apurados neste último episódio e quantos concorrentes é que cada mentor tem. Então, neste momento, o Diogo é o mentor mais atrasado, digamos assim, tem 8 concorrentes. Todos os outros têm 9, portanto, tendo em conta que cada mentor terá 14 candidatos, já estamos a avançar para a fase final das Exato. provas cegas. Eu diria que não temos a certeza, mas já vão faltar 2 programas, 2 ou 3 no máximo. Eu já vi programas em que houve 7. Ok, vamos que eu acho ver. um pouco demasiado. Não sei. Porque, embora as provas cegas sejam a minha etapa preferida do The Voice, a certa altura eu começo a querer ver as etapas seguintes. Pois, concordo contigo, também é igual da minha parte. Vamos agora passar ao concorrente revelação desta quarta ronda de provas cegas. Começando então por mim, tendo em conta que tivemos 6 concorrentes, não será muito difícil porque eles são poucos e eu não achei o nível nada por aí além. Eu só tenho um nome. Foi a última concorrente, a Soraya Moraes, que cantou Piece of My Heart e que acabou na equipa do Dino. Foi, aliás, a única concorrente da noite, deixa-me só ter a certeza, exato, que virou as 4 cadeiras. Eu achei realmente que apareceu finalmente alguém bom, que me fez até chegar para a frente do sofá e ficar mais atento ao que estava a ver. Acho que ela tem um bom timbre, uma voz meio rouca, poderosa, brincou com a música e acabou por ser bastante agradável de se ouvir. No entanto, eu acho que deve melhorar o controle vocal, porque a certa altura senti que a voz quase que lhe fugia. Considerei que foi uma lufada de ar fresco. Depois de 5 concorrentes que não me cativaram tanto, a Soraya fê-lo, e numa música que não considero nada fácil. No entanto, tenho a dizer, isto nada tem a ver com a concorrente em si, mas aqui uma parte vais perceber que era previsível, tendo em conta o avançar da hora que estávamos perto do fim do programa, que ela acabasse na equipa do Dino, porque acho que não acontece de haver uma ronda de provas cegas em que o mentor não consiga ninguém para a sua equipa, exatamente. Por isso era bastante previsível, eu diria, que ela acabasse com o Dino, até porque eu acho que ela se identificou mais com ele do que qualquer outro mentor, mas esteve bastante bem e eu dei-lhe 8 pontos, foi a melhor pontuação da noite para mim. Olha, começámos a concordar, eu não posso estar mais de acordo contigo, também devido ao número de concorrentes, mas a Soraya Moraes foi para mim a concorrente de revelação, foi a única, para além de ter virado as 4 cadeiras, foi a única que realmente me prendeu mais ao ecrã. Grande vozeirão, na minha opinião, super segura também nas notas mais altas, e achei que ela tinha grande power e super à vontade no palco, foi realmente, como tu disseste,
uma lufada de ar fresco e super justo as 4 cadeiras terem virado, e foi realmente uma concorrente que gostei bastante. Acho que foi realmente a concorrente revelação. Numa música nada fácil. Sim, nada fácil Saiu-se mesmo. bastante bem. Nada fácil mesmo. E pronto, acho que é isso. Podemos passar para o Underrated. Isto hoje é mais curto, como devem calcular, sim. Menos concorrentes. Sim, Rita, quem para ti é que tu achas que poderia ter sido mais valorizado daquilo que realmente foi? Para mim não houve ninguém, porque como disseste e como eu disse também, a Soraya foi a que se destacou mais, todos os outros até foram a um patamar mais médio ou baixo, portanto não houve assim ninguém que se destacasse para mim. Como é que foi para ti? Eu concordo, é a primeira vez também que acontece de eu não ter nenhum concorrente na categoria do Overrated, tanto quanto me lembro. Considero... Underrated, dissolve? Disseste. Peço desculpa, do Underrated. Considero que não houve nenhum, porque realmente quem foi eliminado justamente, e lá está, não tem ninguém inserido nesta categoria. Já no Overrated já vão ver, mas quando a ti, Rita, achas que houve alguém que foi demasiado valorizado para aquilo que realmente fez? Olha, eu pela primeira vez não coloquei ninguém nesta categoria, mas ainda tive que pensar um bocado, porque houve concorrentes que, apesar de não terem feito a melhor das provas, e houve até um ou outro que até desafinou, eu consegui perceber o porquê de uma ou duas cadeiras ter virado, e o timbre nem era assim tão mau. Portanto, eu acabei por nem colocar ninguém. Se calhar eu até, da minha parte até teria virado a cadeira, porque realmente houve aqui concorrentes que não tiveram tanto em cima em termos de qualidade, mas notava-se o potencial na voz. Por isso é que eu não acabei por não colocar ninguém, mas já vi que aqui discordamos. Sim, eu até achei que nós muitas vezes somos parecidos, sobretudo na parte de não gostar de alguns concorrentes. Eu fiquei chocado, devo dizer que para mim é o meu caso de mais overrated desta temporada até agora. Sim, eu fiquei... Aliás, eu vou-te dizer, quando o concorrente teve as cadeiras viradas, que foi mesmo ao fim, eu fiquei largos segundos, eu não vou mentir nisto, assim, boquiaberto, para as pessoas que nos estão a ouvir e não a ver, pronto, eu fiquei com a boca aberta durante largos segundos, porque eu acho que já sei quem é que vais dizer. Eu não estava em mim quando o concorrente conseguiu virar 2 cadeiras. Estou a falar do Diogo Freitas, que virou as cadeiras da Marisa e também da Carolina, acabou na equipa da Carolina, e eu sinceramente... Juro-te, eu vou-te dizer, eu dei 4 pontos. 4 pontos em 10 à atuação dele. Eu, sinceramente, achei que foi um concorrente que estava bastante nervoso, constantemente a desafinar, a medo. Senti que também foi artificial. Pareceu-me que o timbre dele estava a tentar imitar outros tantos timbres que existem. Ele canta uma música do Tiago Nacarato e do Salvador Sobral, chamada Tempo. Eu por acaso não conhecia a música, também não sei se tu conhecias. Não e eu realmente não gostei, achei que 2 cadeiras foi, desculpem as pessoas mais sensíveis, mas foi chocante, e acho que mais chocante do que isso foi a Marisa ter virado. Eu não estava mesmo nada à espera. Eu considero a Marisa a mentora mais exigente na altura de virar a sua cadeira, e para a Marisa o ter feito, acho que aquilo foi um feito, perdoem-me a redundância. Considero que, lá está, eu tendo dado 4 pontos, não percebi realmente. Eu acho que tu, com o que estavas a dizer, houve concorrentes que tu até entendeste. E, portanto, este foi um deles, acho eu. Eu acho que, imagina, se ele tem hipótese de melhorar por ter uma voz minimamente interessante, talvez, mas eu realmente achei que estava tudo errado nesta prova cega. Portanto, sem dúvida que foi, para mim, o concorrente overrated da noite. Pronto, eu percebo aquilo que tu dizes e, por um lado, também concordo contigo, mas este foi o caso de um dos concorrentes que, apesar da prova cega nem ter corrido nada bem, visto potencial. Eu acho que ele até estava a cantar fora de tempo em algumas partes da música. Estava. Mas e fora de tom. Vi potencial, porque achei que o timbre dele, a voz dele até era interessante. E daí eu ter percebido, ok, eu percebo o facto de elas terem virado, mas também percebi o facto de ninguém virar. Estás a ver? Porque a prova cega dele realmente acabou por ser um bocadinho insuficiente, de acordo que se calhar que até alguns concorrentes já fizeram. E que até nem passaram. Mas eu vejo potencial, sabes? E portanto estou aqui também um bocadinho dividida. Será que uma vez mais vou morder a minha língua, como por exemplo irá eventualmente acontecer com um concorrente adorado por muitos e não gostado por mim, que é o Vicente Augusto, que foi polémico na semana passada? Não sabemos, vamos ter que aguardar para ver a próxima fase da Voice Portugal. Já agora, e tendo em conta que este podcast vai ser um pouco mais curto, acho que poderíamos
perder algum tempo a falar de um ou outro concorrente que tem interesse, no sentido que tem um ou outro comentário a fazer, a ver também qual é que é a tua opinião. Começando pelo Ricardo Dias, foi logo o primeiro concorrente da noite. O Ricardo, para quem não sabe, eu sou um papa programas deste género, e nomeadamente o All Together Now, que foi um programa que a Rita não viu. O Ricardo Dias participou nesse programa, tanto quanto me lembro até chegou relativamente longe, e portanto a cara dele não me era toda estranha. Ele cantou Arcade, que é uma música eurovisiva. Rita, não sei se tu sabes. Sim, uma música muito conhecida. Muito conhecida fora também do âmbito eurovisivo. Virou 3 cadeiras, não virou do Diogo, e eu fiquei contente por tal não ter acontecido, porque não era um concorrente para o qual eu tivesse virado a cadeira. Porque acho... Sério? Sim, apesar de tudo eu dei 7 pontos, portanto eu acho que ele tem uma voz afinada e bonita, mas para mim faltou qualquer coisa, e acho que a Marisa foi, a meu ver, super exagerada na reação que teve com ele, quando virou estava toda maluca, e acho que 4 cadeiras teria sido exagerado, portanto acho que o Diogo esteve bem aqui. A atuação dele, no entanto, de Rosa Sangue, com a Marisa, que já falámos há pouco quando a Carolina também imitou esse momento, foi, ou pelo menos tentou cantar à sua maneira, foi excepcional e arrepiante. Portanto, eu acho que ele estava bem mais confortável a cantar Marisa do que a cantar Duncan Lawrence com Arcade, e estava na sua praia. Tanto é que o próprio Dean referiu isso, que quando a Marisa subiu para o palco e disse o que é que tu queres cantar, o concorrente disse qualquer música tua. Portanto, via-se que ele pelo menos conhecia o repertório da Marisa. Ele deve ter uns quantos pósteres da Marisa espalhados no seu quarto. Portanto, ainda bem que é fã, e fiquei mais fã dele pela segunda atuação do que pela primeira. O que é que achaste deste concorrente? Por acaso vou discordar por completo. Primeiro eu gostei. Aliás, foi eu dei 7, só não teria virado. Foi o segundo melhor da noite. Achei só que ele começou... Os graves com que ele começou a canção não me encheram as medidas, mas depois quando ele foi para as notas mais agudas gostei bastante. Acho que ele tinha emoção a cantar e acho que se aguentou muito bem. Por acaso, para mim foi o segundo melhor da noite. E gostei mais da primeira atuação dele do que propriamente com a Marisa. Sim. Por acaso não. Achaste mais autêntico, talvez? Talvez, sim. Portanto, eu acho que ele estava com alguns exageros vocais na parte com a Marisa, mas acho que eles tiveram uma boa fusão e foi isso que me fez ficar fã. Mas sim, aqui eu teria virado a cadeira. Aqui eu não, mas por uma questão de gosto pessoal. Aqui, por exemplo, não é eu ficar chocado por ele ter virado cadeiras. Sim. Para terminar esta ronda de concorrentes, gostava de falar também da Bruna Guerreiro, foi para a equipa do Diogo. Aliás, o Diogo foi o único mentor a carregar o botão para ela. Eu também teria carregado, aliás, eu dei 7,5. Ela cantou a música Oceans Where Feet May Fail. Não conheço esta canção, não sei quanto a ti. E sinto que ela já tinha participado no The Voice Kids, não mostraram imagens. E a rapariga começou nervosa, não me pareceu que tenha deixado de estar em algum momento, acho que ela esteve sempre nervosa, mas cresceu com a atuação e tinha uns falsetes lindos. Portanto, para mim acho que seria um crime não passar, e parabenizo o Diogo por, mesmo ao fim, foi um cliffhanger, o Diogo, sentiu um impulso, como ele próprio disse, carregou, e ainda bem. Acho que até seria um pouco frustrante ver candidatos que já tiveram noutros da Voice a não passar uma ronda de provas cegas. Era um bocado mau, era. Lembras-te da candidata? Sim, sobre a Bruna. Esta foi outra concorrente que teve uma prova cega insuficiente, porque desafinou várias vezes, mas a voz dela acho que era super bonita, e portanto quando eu também vi o Diogo a virar pensei, bem, pronto, acho que valeu a pena esta oportunidade que ela teve de ficar no programa, porque eu acho que ela pode vir a melhorar, pode ser uma concorrente até com algum potencial, e apesar da prova cega não ter corrido tão bem, gostei da voz dela, achei interessante. Mas também. Terias virado? Se calhar terias tido esse impulso quando o Diogo também teve? Talvez, não sei, talvez. Não nos podemos esquecer que a rapariga tinha o apelido Pissarra. Pois era. Foi uma coincidência ter sido um único mentor a carregar e ter sido logo o Diogo. Portanto, acho que parecia um match made in heaven. Mesmo. Estava destinado. Pronto, agora, relativamente ao mentor vencedor da noite, exatamente, acho que podemos já avançar para essa categoria. Começando então por mim. Eu sinto que fiquei meio dividido e passo a explicar. Para mim, há 2 mentores que eu poderia colocar nesta equação. Um deles, o Dino, porque foi o Dino que conquistou a melhor concorrente da noite, que foi a Soraya, e portanto, aqui o Dino teve uma vez mais um trunfo muito importante. Por outro lado, o Diogo, porquê? Porque, pelos motivos que acabei de elencar, o Diogo foi o único mentor que não virou para o Ricardo, e eu também não teria virado, portanto identifiquei-me com o Diogo nesta, e depois porque o Diogo foi o único que arrou para a Bruna, que eu acho que merecia passar. Então eu acho que eu e o Diogo, a nível de... para quem deverias ou não carregar, estivemos muito em sintonia. Aliás, o Diogo só virou para 2 concorrentes nesta noite, os mesmos 2
que eu também teria virado. Portanto, foi o único mentor que esteve a 100% de acordo comigo nesta ronda de provas cegas. Portanto, eu diria um ou outro. O Dino, porque ficou com uma concorrente de peso. Portanto, escolherias o Dino. Lá está, escolheria o Dinogo, posso dizer assim? Os dois, aceitam voicers, Dino. Por exemplo, na minha opinião, aqui não tive grandes dúvidas. Foi o Dino, porque ficou com... Assim, primeiro cada um ficou só com um concorrente, portanto, aquele que mais gostei foi a Soraya, portanto tinha que escolher o Dino. Curiosidade, a Carolina foi até agora a única mentora que ainda não foi escolhida por nós nesta categoria. Pois, portanto, será que isso poderá querer dizer alguma será coisa? Que vai acontecer? Ela já tem um ou outro concorrente bom, sim, sólido, mas não suficiente para considerarmos mentora da noite. Portanto, eu também digo Dino. Diria que será a mentora da noite desta e da outra ronda de provas cegas no que diz respeito à parte vocal, a tentar imitar músicas de outros mentores. Aí sim que ela tem bastante piada. Rita, agora falta fazer uma avaliação daquilo que consideramos o episódio de uma escala de 0 a 10. Bom, como já é sabido para quem nos acompanha, e esperemos que seja o caso de quem nos está a ver / ouvir, quem nos acompanha já semanalmente, sabem que eu pontuo cada concorrente. Portanto, é para mim mais fácil porque faço uma média das minhas pontuações, que deu a média mais baixa até agora, não é para mim nenhuma surpresa, 6.16. Portanto, isto arredondado dá 6. Se eu tivesse que julgar, sem ser com base nisto, assim, um apanhado geral, eu diria que não fugiria muito disso. 5,5, 6. Tivemos, de facto, uma concorrente que eu acho que salvou a noite. Sim. Um outro que também foi bom, apesar de eu não ter virado, que era o Ricardo. Todos os outros andaram ali um pouco mais já quem, embora também tivesse gostado da Bruna. Eu diria um 6. Parece-me uma pontuação adequada àquilo que observámos esta noite. E tu? Vamos concordar novamente. Também dou 6, mas eu, por acaso, este episódio custou-me pontuar, porque como foram menos concorrentes... É mais difícil, sim. Mais difícil, porque houveram menos avaliações para fazer. Mas como foi um programa muito, na minha opinião, muito similar ao passado, ao programa passado, acabei por dar a mesma pontuação. Mas se calhar... ali entre o 5,5 e 6, pronto, mas dou 6. Sim, porque tivemos, houve 2 concorrentes a quem eu dei um 4, que eu já disse que foi ao Diogo, outro 4,5, portanto houve, já agora, porque houve concorrente, já agora estamos quase a falar de quase todos, só falta aqueles que não passaram, que foi o Eduardo Silvério, que para mim foi morno, dei 6 pontos, já agora, e a Cátia Marques, a quem eu dei 4,5, cantou I Won't Let You Go, do James Morrison, e eu achei que foi pobrezinho, sou sincero. Foi muito fraquinho. Foi fraquinho, sim, mas ela era uma querida. Era. Mas pronto. E é isso. Pergunto agora, antes de terminarmos este podcast, Rita, é uma pergunta genuína que te faço. Faltam cerca de 2 rondas de provas cegas. Já fizemos esta pergunta antes, mas agora que estamos já a funilar, o que é que poderemos esperar? Tu achas que ainda vêm realmente grandes vozes ou que elas ficaram guardadas para os 2, 3 primeiros programas de provas cegas? Eu acho que agora, à medida que que os episódios vão avançando nas provas cegas, os mentores também vão começar a ser mais seletivos na escolha dos concorrentes. Portanto, eu estou a contar com que a qualidade agora aumente um bocadinho, porque vão ser os últimos, para também deixar algumas surpresas guardadas para isto, se só faltarem mais 2 episódios, para os 2 últimos episódios. E isto julgando que os concorrentes que ainda faltam ouvirmos sejam realmente aqueles que, por ordem cronológica das provas cegas, foram os que ficaram para o fim. Sim, porque poderemos exatamente. vir a assistir a concorrentes que foram dos primeiros a ser ouvidos pelos jurados. Pois é. E isso, de facto, nós não sabemos. Normalmente, aquele que é mesmo um dos últimos concorrentes, que realmente é, de acordo com a ordem cronológica, é normalmente do último mentor a quem falta fechar a equipa. Normalmente aí sabemos que esse realmente foi dos últimos. Agora o resto é um bocado aleatório. É aleatório, exatamente, sim. Mas pronto, digamos que apesar de termos tido uma ronda de provas cegas mais curta, tivemos ainda assim algum sumo para falar. Sim. E foi importante também, por isso no próximo domingo esperamos que volte tudo à normalidade acho que e que tenhamos um programa de provas cegas normal a nível de duração. E terminamos mais um podcast, não é, Rita? Isso. Pessoal, aliás, Voicers, obrigado por estarem aqui mais uma vez connosco. O vosso apoio é importante. Portanto, subscrevam ao canal se ainda não estão subscritos. Não se esqueçam de deixar o vosso like, é super importante. Comentem, digam quem é que para vocês foi o concorrente da noite. Enfim, tentem também fazer o vosso ranking. O vosso ranking, não sei. Portanto, comentem, partilhem com os vossos amigos também, quem vocês acham que goste
deste tipo de conteúdo e não se esqueçam, já sabem que isto vai estar disponível no Spotify e em formato vídeo no YouTube, claro. Por isso, sim, obrigado por terem estado desse lado, a ouvir-nos ou a ver-nos, consoante queiram. É sempre por exemplo, um bom auxiliar vá para quem quer dar uma caminhada. Ouvir-nos pelo Spotify, por exemplo, ou enquanto cozinham, tudo aquilo que vocês imaginem. Pronto. Muito obrigado por terem estado desse lado. Voicers, e até para a semana. Tchau. Fiquem bem, tchau.